como foi meu segundo mês na teologia. Se você não assistiu ainda ao outro vídeo em que caiu aqui de paraquedas, eu estou cursando teologia, que, para quem nunca ouviu falar, é o estudo das escrituras. Teologia não é, se a gente pegar a parte etimológica da palavra, né? Teo, Deus, logia, estudo. Tudo de Deus. Não, porque na verdade não tem como estudar Deus em sua totalidade, porque Deus é infinito. Nós estudamos a forma como ele se revela, principalmente através da sua palavra. E esse foi o primeiro marco que eu tive na aula inaugural, em que o Dr. Sérgio Lira, eu estou fazendo um seminário no Beta Brasileiro, vou deixar o link aqui caso alguém tenha interesse de estudar teologia um dia. É um seminário muito bom, tenho gostado muito do conteúdo, da qualidade das aulas, da profundidade dos temas ali estudados. E ele mencionou justamente isso, para a gente tirar essa mentalidade de que teologia é estudo de Deus. É a forma como Deus se revela através da sua palavra. E eu vou compartilhar com vocês o meu segundo mês de aula. As disciplinas se dividem em módulos, cada módulo dura um mês, e cada disciplina nós temos uma carga horária de cada aula de 3 horas, fora os conteúdos que são dados para a gente ler, assistir, fazer exercício, temos provas também. Então, o curso acontece dessa maneira: aulas online, ao vivo, que ficam gravadas para aqueles que não conseguem assistir, mas eu prezo por assistir, porque, primeiro, não vou ter tempo para assistir em outro momento. A gente sempre procrastina, isso de assistir aula gravada não dá certo. Então, você precisa, se caso você vai fazer algum curso online, realmente se esforçar, se organizar para assistir ali realmente no momento da aula. Até porque a interação, a possibilidade de tirar dúvidas ali ao vivo é muito melhor do que você assistindo uma aula gravada. Então, as aulas acontecem dessa maneira e eu sempre tento copiar o máximo que eu posso. Então, chega ali, as aulas são à noite, então quando está chegando 10 horas da noite, eu já estou com muito sono. Normalmente, às meias horas finais, eu não consigo ficar produtiva na aula, então eu recorro aos vídeos gravados quando eu acho necessário. E ali na aula eu consigo absorver o máximo que eu posso. Inclusive, já teve exemplos de provas que eu fiz justamente porque eu consegui assistir a aula ali de forma produtiva, anotando, absorvendo o máximo que pude, e nem precisei recorrer às anotações. Então é muito importante, fica a dica aí. Se você quer fazer algum curso de forma online, você realmente buscar vivenciar aquele momento online e não apenas as gravações ser o seu método de estudo. E falando também um pouco sobre a carga horária, já falei, como funcionam as aulas, sobre as disciplinas propriamente ditas. Então, nesse segundo módulo, segundo mês, eu tive 2 disciplinas, que foi Panorama do Antigo Testamento, Pentateuco com foco em Pentateuco. Se trata Pentateuco, é justamente o estudo dos 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, não sei se eu vou lembrar a ordem, mas Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Então, esses 5 primeiros livros da Bíblia são organizados, né, são classificados, chamados de Pentateuco, que tem como autoria, principalmente os 4 primeiros livros, a autoria de Moisés. Então, nós estudamos essa parte histórica e eu confesso que no começo eu não estava gostando muito dessa disciplina, mas depois, com o avançar das aulas, eu pude compreender, né, toda a simbologia por trás. Então, nós focamos principalmente no livro de Levítico. E, de modo geral, o livro de Levítico ele fala sobre as leis ali instituídas, né, através de Moisés para o povo de Israel. Então, a gente tem muito ali a questão das regras, das leis, mas temos uma simbologia. E dessa parte, eu acho que a parte que eu achei mais interessante é a parte do estudo das festas, até porque foi um trabalho que tivemos que fazer. Então, a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos. Então, falando sobre a festa dos pães asmos especificamente, e foi muito interessante, porque eu nunca tinha visto por essa perspectiva, nunca tinha estudado dessa forma. Então, isso é algo muito bom de se fazer teologia, você estudar com profundidade, realmente compreendendo as escrituras. Por exemplo, a festa dos pães ázimos é a mesma coisa, justamente aquele pão sem fermento. Então, qual o objetivo dessa festa? Quando Deus ordenou a Moisés que o povo deveria, por 7 dias, não deixar fermento dentro da sua casa.
não consumir pão com fermento. Então, por quê? Primeira coisa, para lembrar o povo a rapidez com que eles tiveram que sair da escravidão do Egito, deixar a terra. Então, para lembrar esse momento de libertação da escravidão enquanto eles estavam lá no Egito. Segunda coisa, pelo fato, né, de que por essa rapidez não tinha como deixar a massa levedar fermentar. Nós temos química aí no meio, o processo da fermentação. E a terceira coisa é justamente a simbologia. Na tradução bíblica, o fermento ele traz essa simbologia do pecado. Então é justamente uma chamada à santidade. E a gente vê como o apóstolo Paulo no Novo Testamento retoma esse tema falando justamente sobre o fermento, deixar o fermento velho, que é justamente essa questão, as velhas práticas do pecado, e buscar a santidade, e ser santo assim como Deus é santo. Então foi uma experiência muito, muito boa durante essa disciplina de estudar com profundidade e compreender o objetivo de cada festa ali. Então, também a festa da colheita, a festa das cabanas. Então foi algo muito marcante dessa disciplina. E também tive a disciplina de Romanos, que foi a minha preferida. Romanos. Como não amar a carta Paulo aos Romanos? Então, primeiro, compreender o objetivo ali daquela carta, compreender as questões históricas, a estrutura da carta. E um ponto-chave que o professor frisou muito foi algo que eu quis e fiz questão de copiar, que é justamente ver a carta de Romanos não como uma teologia sistemática, que Paulo ele trata das doutrinas em bloco, mas sim como um caráter circunstancial em que Paulo escreveu de acordo com a situação que a igreja estava passando no momento. E que situação era essa? Então, Paulo ele queria realmente apresentar à igreja de Roma o verdadeiro evangelho. Aí acabou acontecendo uma tensão, uma disputa entre os judeus cristãos e os judeus que não tinham se convertido. E aquela tensão estava causando muito burocô, enfim, muita confusão lá. E o imperador Cláudio decidiu expulsar os judeus, tanto os convertidos como os não convertidos. E o que aconteceu? A igreja ali ficou sendo liderada por gentios, pessoas que não eram judeias, que tinham se convertido. Então, depois de um tempo, esse decreto cai, nós temos a mudança, né, do imperador, o decreto cai, e aí esses judeus voltam. Então, eles encontram a igreja, que estava com uma cultura, podemos dizer assim, gentílica, desses gentios cristãos. E ali começa, né, aquela disputa, podemos dizer assim, aquela aquele estranhamento, né, entre esses judeus que voltam e aquela comunidade ali estabelecida de gentios cristãos, né, gentios, pessoas que não eram judeias. E o capítulo 15 de Romanos é justamente, especificamente falando sobre isso, né, sobre os fracos, sobre os fortes. E Paulo escreve a carta justamente com o objetivo de acabar com essa tensão, dizendo, olha, não, aqui não tem questão de judeu cristão e gentio cristão, não. Não tem isso. O povo de Deus é um povo só. Não tem isso que os judeus cristãos serão salvos e os gentios não. O que vocês precisam se preocupar é com o verdadeiro evangelho. E além de escrever com esse objetivo de eliminar essa tensão que estava tendo entre os judeus cristãos e os gentios cristãos, também porque ele estava querendo ir, né, para Espanha, uma viagem missionária para a Espanha, e ali também ele estava buscando recursos. Então é uma carta muito linda de se estudar, esse ponto auge, né? De Paulo querendo exortar, ensinar aquela comunidade, eliminar essa tensão de, olha, aqui não tem um melhor que o outro, não tem isso de judeu, não tem isso de gentio. O que importa é o evangelho do Senhor Jesus. E, além disso, a gente estuda, além de entender todo esse contexto histórico, realmente compreender o fundamento da carta, a gente estudamos também a estrutura, como a carta é estruturada. Então, as das minhas anotações, né? Paulo introduz a sua missão no Evangelho, então no capítulo 1, por exemplo, a gente vê isso nos versículos 1 a 17. Nós temos, ainda no versículo do capítulo 1 até o capítulo 3, também a abordagem do tema sobre a universalidade do pecado, ou seja, todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus e carecem da glória de Deus e carecem da salvação de Cristo. Então, por isso mesmo, o judeu, tanto quanto o gentio,
são pecadores e ambos carecem da glória de Deus. A salvação de Deus por meio da fé, então nós temos isso no capítulo 3, no capítulo 8, verso 39, por exemplo, sobre a soberania de Deus na justificação, capítulo 9, versículo 1, capítulo 11, versículo 36, a questão é da importância de vivermos no Espírito. 12, 1, 15 e 13. E esse 12 nós temos aquele versículo bastante conhecido que é: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a gente interpreta, muitas vezes pensa, o conformar é não compactuar, não concordar com as práticas, com os padrões do mundo. Mas não tão somente isso, é você não se conformar, é você não tomar a forma, é você realmente buscar a santificação, e não santificação no sentido que muitas pessoas pensam, ah, você é santa, você não erra, você não tem pecado. Não, todos pecados, todos pecaram, como a gente viu aqui, a universalidade do pecado. Mas sim, a santidade é justamente a gente buscar viver de forma santa, separada, não com as mesmas práticas do mundo. E também a conclusão da epístola, né, que é uma carta, uma epístola, o livro de Romanos, o 15, 14, o capítulo 16, 27, que nós temos, né, 16 capítulos no livro de Romanos. Então tem sido uma experiência muito enriquecedora, muito gratificante conhecer e poder estudar mais a fundo a palavra do Senhor. Temos vários desafios, porque não é apenas sobre técnica, sobre estudo, sobre conhecer métodos, mas principalmente, né, é estar ali todos os dias sabendo que de nada vem de nós esse conhecimento. É justamente buscar inspiração em Deus, pedir ao Senhor que nos oriente, que nos capacite, que nos ilumine, para compreender o que Ele quer nos ensinar através da sua palavra. É sobre a espiritualidade cristã, que é a disciplina que permeia todo esse curso. Não é só sobre técnica, sobre métodos de estudo, mas é principalmente saber que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz e que é o próprio Senhor falando através de cada letra deste livro. Que essa experiência possa ter te inspirado a conhecer e a estudar mais profundamente a palavra do Senhor. Então, hoje você encontra muitos recursos na internet para você aprender mais sobre interpretação, sobre a palavra na língua original. Então, eu tenho gostado muito de estudar dessa maneira, buscando significado na língua original, no grego, no hebraico. Até me desafiei a começar a aprender o alfabeto hebraico. Então, tem sido uma nova experiência acadêmica, muito diferente da minha área de formação, engenharia química, técnica em química, onde nós temos ali cálculos, fórmulas, então tem que ler bastante coisa. Tem sido muito desafiante e ao mesmo tempo muito gratificante. Se você quiser saber algo mais específico sobre esse curso de teologia, sobre o que se estuda na teologia, pode deixar aqui nos comentários. Então, estarei trazendo aqui no canal, né, vários vídeos compartilhando sobre a minha experiência em cada módulo. Esse é o segundo vídeo dessa série. E espero que você tenha gostado. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like também, de ativar as notificações. E até o próximo conteúdo do canal.